Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Um comentário da nossa aula de hoje sobre a nossa aula anterior, que a nossa proposta de produção foi realmente a montagem do vídeo, que vocês iriam fazer aí uma entrevista com uma pessoa da área da educação, justamente para vocês focarem dentro desse tema, que é algo que a gente debateu na aula passada. Gostei dos vídeos que chegaram, realmente nós trabalhamos e vocês entenderam realmente o gênero, a entrevista, como a gente estava estudando a entrevista oral, certo? Então hoje a gente vai também estudar a entrevista, só que a entrevista de uma outra forma, a forma escrita. Certo? Ela tem como base também a parte oral, mas tem uns pequenos detalhes que nós iremos aprender hoje, certo? Então vamos na nossa aula sobre a entrevista escrita. Vamos lá? Então, oitavo ano, como eu já havia dito, na nossa unidade 4, capítulo 2, nós vamos estudar a entrevista escrita. A entrevista escrita, ela tem como base a entrevista oral. Vocês já viram e fizeram ela muito bem feita, certo? De vocês realmente entrevistar alguém no trato da fala, no trato oral, Acredito que no início tenha ficado um pouco tímido aí para poder chegar e fazer as perguntas, Mas depois tudo fluiu muito bem, que eu percebi isso nos vídeos. Certo? Mas hoje a gente tem uma parte que é até um pouco mais fácil, que é a entrevista escrita, que nós também já trabalhamos em sala anteriormente, certo? Então vamos lá. Quais são as características desse gênero textual? É uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, como vocês tiveram esse contato, um entrevistador, que é quem entrevista, que no nosso material, na nossa aula passada e nos vídeos, vocês que foram os entrevistadores, fizeram as perguntas a uma pessoa. No caso, essa pessoa é um entrevistado, foi a pessoa que respondeu as perguntas que vocês fizeram, O objetivo principal é extrair as informações e declarações para esclarecer um determinado assunto. Então, a gente tinha um tema da nossa entrevista, e vocês foram lá até as pessoas para poder fazer as perguntas, porque vocês tinham que extrair o quê? As respostas, óbvio, mas essas respostas iam estar repletas de quê? De informações, As declarações, ou seja, o que as pessoas iriam falar, era de onde vocês iriam tirar as informações. Então, a gente tem realmente, em uma entrevista, se a gente for olhar aqui em comum, algumas pessoas elas dão as respostas ou iguais ou então parecidas do mesmo assunto, mas outras são bem diferentes. Então, quando se vai escrever uma reportagem, que é um gênero textual já estudado, ou uma notícia, geralmente o repórter ele tem esse papel de entrevistar várias pessoas, para ver as devidas opiniões. Por exemplo, nós estamos nesse momento de pandemia, nós temos algumas reportagens ou algumas entrevistas em que é colhido informações e é entrevistado várias pessoas. Para quê? Para quanto mais pessoas, mais informações eu irei ter. Certo? Esse tipo é um dos tipos de gêneros textuais muito utilizados para a construção das matérias dos jornais, revistas, rádios e TV. E outros textos que passam pelo conhecimento da população. Então, como eu disse a vocês, como eu vou escrever notícias e reportagens, então os jornais, as revistas, os rádios e a TV, que são mais divulgados, aí as notícias e as reportagens, eles precisam da entrevista, Pode ser uma entrevista como a que vocês fizeram, de entrevistar uma pessoa e alguém gravar, ou somente uma entrevista para você colher os dados e as informações e depois escrever o texto, porque nós temos essa notícia tanto na parte oral, televisiva, em que você pode gravar, como também a gente tem um texto escrito. Então fica aí a utilização desse gênero para justamente a divulgação dessas informações. Outras variações são as entrevistas de emprego, psicológico e social, que a gente já viu aqui.
né, que a gente também pode utilizar esse trato oral que já foi falado, né, na entrevista de emprego, você entrevistar uma pessoa ou você ser entrevistado para poder, se a pessoa está apta àquele cargo, a psicológica, né, em tratamentos psicológicos, a social, a mesma coisa. Por meio do conhecimentos adquiridos em uma entrevista, é possível criar conteúdos informativos e educativos, devido à questão da informação, de você passar a informação e de você se educar também ou educar outras pessoas. Assim, ela tem grande importância como parte na construção do conhecimento social. Vocês fizeram uma entrevista, né, às pessoas falando sobre esse questionamento da educação. Então, vocês viram várias histórias com referente a essa educação, né? O que as pessoas passaram, né, e tudo mais. Então, só para a gente recapitular aqui, algo que já foi visto, né, mas na entrevista escrita também é colocado, também é utilizado. A manchete ou o título, que é algo que, como eu vou escrever o texto, eu tenho que colocar um título bastante chamativo, né, para a pessoa realmente querer ler esse texto, como eu já falei a vocês, né. O objetivo principal aqui do título é despertar o interesse do público espectador, né, para poder ler. Então, precisa ser uma frase de efeito para chamar a atenção. A apresentação, sempre o primeiro parágrafo da minha entrevista escrita. Eu vou apresentar a pessoa que eu estou entrevistando, né? Então, essa pessoa, você vai dizer o nome, a idade, onde mora e as informações que levam a você entrevistar aquela pessoa. Se ela for da área da temática que eu estou da minha entrevista, então eu vou dizer qual a qualificação dessa pessoa, certo? Em seguida, a gente vai ter nos parágrafos seguintes as perguntas com as respostas, né? Que aí você ou vai fazer a pergunta ou responder, certo? Então aí a gente vai estudar basicamente como a gente pode fazer estas perguntas e essas respostas, porque elas são bem variadas. Ok? Então, vamos seguir aqui em frente. O que é que eu trouxe de hoje de novidade? Cast list da entrevista. O que é esse cast list, né? Como a imagem está dizendo aqui, é você realmente listar e organizar a sua entrevista. Então, na aula de hoje, a gente vai ficar com base, né, a informação mais informativa, a informação mais colocada, né, para você organizar a sua informação. É o cast list, que é você listar tudo aquilo que você vai perguntar. Porque como a gente está trabalhando com a entrevista escrita, então eu tenho que organizar a minha entrevista para depois eu colocar ela no papel, certo? Então vamos aqui. É um planejamento. Nesse cast list é o planejamento. Como é que eu vou fazer a minha entrevista? Vocês, nos vídeos, eu percebi que muitos de vocês estavam com um papelzinho na mão com as perguntas. Então, isso aí é o cast list, certo? Uma entrevista pode ser realizada e deve ter um objetivo da criação da matéria sobre um determinado assunto, né, que é a temática, seleção de emprego, monografia e tudo mais. Seja qual for a sua função, será necessário criar primeiro um planejamento para que ela ocorra de forma organizada e o entrevistador não perca o foco, né? Então, como vocês montaram as perguntas, vocês tinham um guia, né? Esse cast list, que era justamente a sequência das perguntas que vocês iriam fazer para não perder o foco. Assim, a entrevista é dividida em algumas partes. Então, essa aqui é a novidade da nossa aula de hoje. Definição de tema e pauta. Antes de escolher o entrevistado ou a fonte, é preciso definir o tema do projeto que será criado. Qual é o tema da minha entrevista, né? E o passo inicial é procurar pela pessoa de maior conhecimento sobre o assunto e enriquecer o texto com os conhecimentos do especialista. Ou seja, como a gente estava falando sobre a educação, a nossa proposta pediu que vocês procurassem alguém da educação para falar a respeito sobre o assunto. Então, é justamente isso, a definição do tema. Pauta, ou a definição da pauta, é você, com base no tema, buscar a pessoa para fazer a entrevista, que seja daquela área. Depois, o roteiro, que esse roteiro é a estrutura que vai nortear justamente o cast list.
o entrevistador durante a entrevista, né? Eu tenho que escrever aí quais são as perguntas que eu vou fazer para a pessoa, né? Como a gente passou pela entrevista oral, vocês gravaram o vídeo da pessoa falando, né? Outro tipo de entrevista é você ter um gravadorzinho na mão e você gravar a fala da pessoa, né? Que é algo que a gente vai estudar nesta e principalmente na próxima aula, né? Que é a produção de uma entrevista escrita, que é como você vai passar para o papel eu vou ensinar para vocês como vocês passam para o papel quando a entrevista ela é gravada, porque vocês precisam colocar a resposta da pessoa tal qual como aconteceu, certo? Para criá-la é necessário que o pesquisador, é necessário pesquisar e conhecer o máximo de informações sobre o assunto. Justamente vocês precisam pesquisar antes sobre o tema para vocês fazerem perguntas que realmente sejam de forma esclarecedora e também perguntas que vão enriquecer o texto de vocês, né, durante a entrevista. Com esses dados é possível criar algumas perguntas com base para fazer ao entrevistado, certo? Então, apesar de ser um guia, né, para você não ficar tão preso ao roteiro, você também pode surgir questões relacionadas à fala da fonte, né? Ao meio da entrevista surgir outras perguntas. Eu acho que vocês já viram entrevistas televisivas, né, que o entrevistador faz algumas perguntas conforme está no papel, mas depois, durante a conversa, surgem outras perguntas, né, e outras falas devido à situação e às respostas que você vai colher do entrevistado. Transcrição e título, né? Que é isso aqui que eu estava falando. Após o encontro com a fonte, o entrevistador vai realizar a transcrição para a conversa e para a elaboração do material, né? No caso, artigo, matéria, podcast. As entrevistas são normalmente iniciadas com um título, como a gente já viu, que vai despertar a atenção do leitor para um tema e um resumo inicial sobre o que foi discutido. Então, quando vocês forem fazer uma entrevista escrita, vocês devem prestar atenção a isso aqui, né? Em transcrever as respostas que a pessoa vai dar. Porque como é uma transcrição, você tem que transcrever tal qual a pessoa deu a resposta. Você não pode alterar a resposta dada, certo? E a revisão, que é no final de tudo, da elaboração, tem a revisão do texto, para que não haja nenhum erro de gramática ou digitação. Gente, quando essa entrevista ela é escrita, você tem que ter um rigor na questão gramatical, porque como ela vai ser publicada, como a gente viu aqui, em jornais, revistas e tudo mais, no meio digital também, então não pode ir com erro de gramática, certo? E nem com erro de digitação, porque isso aí está no escrito. Quando a gente está falando, não tem problema, até mesmo sair um erro de português do entrevistado e tudo mais. Por quê? Porque a gente está no trato da fala, mas quando está na escrita, a gente deve ter um cuidado. E este cuidado eu coloco hoje, mais especificamente nas perguntas, porque a resposta você deve colocar como a pessoa deu, né? Então você não pode editar a resposta. Se ela cometer um erro de português, ou se ela fez algum barulho durante a resposta, ou se ela demorou a dar a resposta, tem os momentos de pausa, os momentos de pensamento, tudo deve ser marcado na transcrição, certo? Então, por isso que é uma transcrição de uma entrevista, o entrevistado, quem está fazendo a entrevista, escuta várias vezes o áudio, ou vê várias vezes o vídeo, porque ele precisa realmente colocar as respostas tal qual como o entrevistado deu, certo? Então você não pode alterar. Então todas essas marcas de oralidade que nós falamos, elas estão marcadas também aí no texto. Então o ponto principal agora, né, nessa parte da entrevista escrita, é justamente esse: eu transcrever a fala da pessoa. Certo? As minhas perguntas, elas devem estar bem organizadas no português, mas as respostas do entrevistado, dependendo aí da classe social, dependendo do grau de escolarização da pessoa, pode ser que venha com erros de português, mas isso aí, como é a fala da pessoa, né? Nós já estudamos em textos narrativos que a fala do personagem,
a fala da pessoa, se tiver um erro de português, isso aí não tem problema, porque é a marca da oralidade da pessoa, vir esses erros de português, né? Mas até mesmo quando ela é transcrita, tem a indicaçãozinha, né, que é a fala do personagem ou a fala do entrevistado, e que isso fica bem claro, né? Que a pessoa é de uma determinada classe social, tem um determinado grau de escolaridade. Então, fica bem claro isso no texto inicial. Porque caso venha isso ao longo do texto, não é um erro de escrita, de digitação, e sim a fala da pessoa, ok? Então, vamos lá, certo? Então, esse aqui foi o nosso gênero entrevista, ok? Então, gente, no livro de vocês vão encontrar uma entrevista, certo? Escrita. Essa é uma geração que quer desconstruir, da Renata Valério de Mesquita, certo? Que vocês vão ler essa entrevista, vão ver o que ela fala e vão responder à atividade com as perguntas referentes a esse texto, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.